Você pode não acreditar, mas existiu uma criatura que nem a gigantesca Arca de Noé pôde abrigar. Quem seria poderoso e grande o suficiente para ser barrado pelo próprio Deus? A resposta pode mudar tudo o que você ouviu até agora sobre a história do dilúvio e a Arca de Noé. Hoje você vai descobrir que criatura é essa e por que ela foi a única a não ser salva durante o julgamento de Deus. Muitos de nós conhecemos a história do dilúvio e da Arca de Noé como um abrigo da destruição da raça humana por causa de sua maldade, mas poucos conhecem o segredo que essa história esconde, que são os Nefilins, as misteriosas criaturas que não entraram na arca e não sobreviveram ao dilúvio. O mal criado pelos Nefilins é o que levou Deus a tomar uma decisão tão difícil de destruir a humanidade. Segundo a história bíblica dos Nefilins, eles são o resultado de anjos malignos se relacionando com as filhas dos homens nos dias de Noé, criando assim super-humanos violentos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. É isso que está escrito em Gênesis capítulo 6. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra Deus quando abandonaram seu lugar no céu, se tornaram seres humanos e começaram a se relacionar com mulheres que desejavam porque as achavam bonitas. Como resultado dessa união antinatural, nasceram seres híbridos que não eram seres comuns. Eles eram fortes, misteriosos e maus. Na continuação do capítulo 6 de Gênesis, diz que quando os filhos de Deus foram as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas, eles foram os heróis dos tempos antigos, homens de renome. O Senhor viu como grande era a maldade da raça humana na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas má o tempo todo. Os Nefilins encheram o mundo de violência. Então Deus disse a Noé: "Vou acabar com todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Vou certamente destruir tanto elas quanto a terra." Uma sombra de mal e ira foi lançada sobre a terra e sobre toda a criação por causa dos Nefilins. O mundo se tornou um lugar violento. Eles começaram a controlar a humanidade e rapidamente a levaram à corrupção moral e de valores. Então Deus viu que isso era suficiente e decidiu destruir a humanidade. Mas junto com a necessidade de destruir a humanidade, Deus sabia que tinha que salvar todos os animais que ele criou, pois não foi encontrado nenhum defeito neles. E para fazer isso, ele deve escolher um representante humano que não tenha maldade. Foi assim que Noé foi escolhido, já que ele tinha uma personalidade especial de uma pessoa justa que não era má. Noé foi um personagem importante na transição entre o passado e o futuro, antes e depois do dilúvio. Ele teve uma escolha em relação ao seu comportamento moral. Ele poderia ter escolhido ser perverso como o resto de sua geração, mas escolheu ser justo. Depois de escolhê-lo, Deus ordena a Noé que construa uma arca e lhe conta sobre seu plano de destruir o mundo com um dilúvio. A missão atribuída a Noé é salvar sua família e os animais que Deus criou. O Senhor então disse a Noé: "Entre na arca, você e toda a sua família, porque eu o considerei justo nesta geração." Nem todos perceberam o fato de que foi Deus quem convidou Noé e sua família para entrar na arca junto com ele. Deus convidou Noé e sua família para entrar na arca. A família incluía Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas desses 3 filhos. É como se Deus estivesse dizendo a Noé para fazer algo que ele nunca tinha feito antes: entrar na arca para se proteger da inundação. Devemos lembrar que a construção da arca levou 120 anos, algo que poderia ter corrompido o comportamento de Noé ou de sua família. Deus fez uma regra clara: os Nefilins não poderiam entrar na arca. Isso porque eles eram vistos como os responsáveis pela corrupção e pelo mal que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Noé recebeu a ordem de Deus e, embora estivesse confuso, ele confiou e seguiu as instruções. Os Nefilins, vendo Noé construir a arca ao longo de 120 anos, só perceberam no último momento que não eram bem-vindos, o que levanta dúvidas
sobre sua sobrevivência ao dilúvio. Quando a chuva estava prestes a começar, os animais de todas as espécies entraram na arca conforme ordenado por Deus. Então, Noé, sua esposa, suas noras e filhos entraram, e Deus fechou a porta da arca. Todos os animais entraram aos pares, como Deus havia instruído. E assim o Senhor selou a arca. Deus chamou Noé para entrar na arca e ele mesmo fechou a porta, simbolizando que o momento de decisão tinha passado. Isso significa que, após o julgamento de Deus, não havia mais chance para as pessoas se arrependerem e entrarem na arca. A Bíblia relata que todos fora da arca pereceram no dilúvio. As águas subiram e cobriram as montanhas, destruindo toda criatura viva na terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens, criaturas que rastejavam e a humanidade. Tudo que tinha o fôlego de vida em suas narinas na terra seca morreu. Toda criatura viva sobre a face da terra foi exterminada, pessoas e animais, e as criaturas que se moviam pelo chão e as aves foram apagadas da terra. Somente Noé ficou, e aqueles com ele na arca. Durante o dilúvio, os nefilins, por não entrarem na arca, acabaram perecendo, juntamente com todos os ímpios da terra. A decisão de não permitir que eles entrassem na arca se mostrou certa. Apesar da extinção dos nefilins, suas histórias persistiram. Mais tarde, Moisés menciona os nefilins quando os espiões israelitas exploraram a terra prometida por 40 dias. Existe a possibilidade de os espiões terem exagerado ao descrever os gigantes, os refaíns, como descendentes dos nefilins, exagerando também ao comparar os israelitas a gafanhotos perto deles. No entanto, entre os espiões, Josué e Calebe foram fiéis em seu relato, enquanto os outros 10 foram medrosos e incrédulos. Deus puniu a geração incrédula, fazendo-os vagar no deserto do Sinai por 40 anos até que todos morressem, exceto Josué e Calebe. Assim, a próxima geração finalmente herdou a terra prometida. A história dos nefilins não resistiu ao dilúvio nos dias de Noé. O relato dos espiões pode ter sido uma criação da imaginação dos espiões da terra e dos israelitas incrédulos, apesar de terem testemunhado a vitória miraculosa sobre o exército egípcio afogado no Mar Vermelho. O termo nefilins é mencionado 2 vezes na Bíblia, em Gênesis 6, versículo 4 e Números 13, 33. A identidade exata dos nefilins e dos filhos de Deus é motivo de debate entre estudiosos, alguns sugerindo que os filhos de Deus eram anjos caídos e outros sugerindo que eram descendentes de Sete. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre quem eram realmente os nefilins e por que você defende ela. Assim podemos aprender uns com os outros. Esta história serve como um lembrete das consequências destrutivas do pecado, mas também demonstra a justiça de Deus. A Arca de Noé é lembrada como um símbolo de esperança e salvação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Estamos preparando alguns fatos bíblicos surpreendentes que você nunca ouviu falar. Então, para não perder esse canal de vista, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim você sempre será avisado quando sair um novo vídeo. Se gostou, deixe seu like e também seu comentário para nos apoiar e incentivar a continuarmos trabalhando.